Todos os irmãos com paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos poder estudar. Louvado seja o nome do Senhor. Motivo de muita alegria poder estar aqui juntamente com vocês para aprender a palavra de Deus com né? Com cada um de vocês aqui. Fico feliz, né? Quero agradecer ao pastor Douglas, o Pedro, que me comunicou também na câmara, rodeados aqui de pessoas que pregam a palavra de Deus, pessoas que costumam, a irmã Ana ali, a irmã Vera, e todas as irmãs aqui, se tem uma oportunidade aqui, eu sei que elas têm uma palavra, pregam, que é uma bênção, e na verdade o meu estilo de pregação é mais voltado ao estudo, ao ensino, né? Eu gostaria muito de ser igual a vocês, né? Falar com eloquência e tal, e ver a igreja se alegrar, tudo mais, mas como diz o pastor Cláudio Duarte, é a configuração de cada um, né? Então a gente tem que se conformar com aquilo que Deus nos deu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei pregar dessa maneira assim, como vocês pregam aí. Eu gostaria muito de ser usado assim, mas Deus não, né? Acho que me leva mais para a área do estudo, do ensino, né? Louvado seja o nome do Senhor. E como o irmão aqui falou, né? Vive um milagre todos os dias. O pastor Douglas, no começo do culto, vocês perceberam quando ele falou ali daqueles 4 moços que levaram aquele paralítico, né? Desceram lá pelo telhado. E eu estou me vendo sustentado pela oração de vocês, igualmente aquele paralítico. Vocês podem ver que Jesus fala assim, vendo a fé deles, de quem? Dos 4 que levaram. Foi que Jesus curou aquele moço. Então, pela fé de vocês, Deus tem me dado milagre, né? Deus tem me sustentado, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o Senhor, Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, né? Quando nós menos esperamos, o Senhor está nos guardando. E o maior inimigo da fé é o medo. Eu nunca tive medo nesses 10 anos de tratamento que eu faço aí dessas varizes esofágicas, né? Esses HDA que sempre dá, essas hemorragias digestiva alta aí. Nunca fiquei com medo de morrer. E eu acredito que pode ser esse o segredo de eu estar também vivo até hoje, porque o medo não opera, né? Louvado seja o Senhor. Se a gente for ficar com medo, com certeza nós já não existiríamos, né? Mas o Senhor, Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar hoje, né, tem muitos assuntos aqui, eu já até fiquei impressionado com o versículo que o pastor Douglas me passou aqui, mas, né, que lá em Apocalipse 3 e 8, né, eis que depois diante tinha uma porta aberta, ali tem, se eu fosse pregar ali, teria uns 4 temas ali, num só versículo, né, louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero falar hoje sobre pedra, louvado seja o nome do Senhor. Quem pode dizer assim, mas pedra é uma coisa tão comum, né? Pois é isso que eu quero estar trazendo aqui para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 118, versículo 22 e o 23. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo, seja enquanto vocês procuram, louvado seja o nome do Senhor. Vocês têm um pouco de paciência comigo, que eu sou um pouco meio enrolado, né? A gente não costuma tendo sempre a oportunidade de ter, então a gente tem que ir devagar, né? Louvado seja o nome do Senhor. 118, versículo 22, vai nos dizer assim, todos acharam? A pedra que os edificadores rejeitaram, vejam só, tornou-se a pedra angular. No versículo 23 vai dizer assim, foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, esta pedra, ela foi rejeitada pelos edificadores, como diz lá em João, capítulo 1, versículo 11, versículo 12, por ali. Nos diz que ele veio para o que era seu, mas os seus rejeitaram. Então, esta pedra é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ali nós já vemos que ele foi rejeitado, né? E Jesus, ele pega essa palavra de Salmos 118 e aqui no capítulo 21 de Mateus, no seu versículo 42, ele vai nos dizer assim, louvado seja o nome do Senhor. Vejam só, o próprio Jesus falou assim, e disse-lhe, nunca leste nas Escrituras que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular, e foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aqui Jesus Cristo, ele está citando para os lavradores maus, louvado seja o nome do Senhor, para aqueles que, ele contando ali uma parábola, dos lavradores maus, de um patrão que havia
plantado uma vinha e agora ele arrendou para algumas pessoas e depois ele mandou, louvado seja o Senhor, os seus funcionários a colher aquele fruto, né, a receber das mãos daqueles que tinham arrendado, e eles pegaram, mataram e por aí se foi. Quer dizer, rejeitaram a pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E se a gente for lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 e o versículo 12, louvado seja o nome do Senhor, ele diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta pedra, a gente vê que ela vem sendo rejeitada, né, por esses edificadores, louvado seja o nome do Senhor, mas eles pagaram um alto preço por esta atitude deles, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que quem rejeita Cristo só tem a sofrer, louvado seja o nome do Senhor, porque Cristo, ele é a pedra onde nós somos edificados, louvado seja o nome do Senhor, como casa e morada do Espírito Santo de Deus. E se nós não estivermos edificados nesta casa, nós estamos perdidos. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 20 ao 22, também vai nos dizer assim: louvado seja o nome do Senhor. Se vocês não anotarem, não tiverem como ler, mas eu vou lendo aqui para ganhar tempo, porque o tempo já está passado. Diz assim, versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, vendo no capítulo 3, capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra angular. Louvado seja o Senhor. Então nós somos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos, louvado seja o Senhor, e dos profetas, né? O próprio Jesus Cristo, a principal pedra angular. Agora você vê que segurança que nós temos sendo edificados, né, nas palavras dos apóstolos. Hoje, os apóstolos, né, têm aqui seus escritos. Hoje nós somos edificados nesses fundamentos que eles têm pregado. Hoje nos alcançou, louvado seja o Senhor. Agora nós somos edificados nessa pedra angular. Que pedra é essa? Eles falaram dessa pedra para nós, que é o Senhor Jesus Cristo, e eu creio que todos nós que chegamos na igreja foi através dessa pedra, através de alguém falar dessa pedra angular, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 20 diz assim: nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em João capítulo 14, versículo 23, né, eu sempre sei desse versículo, é muito interessante, que fala que nós somos a morada do Espírito Santo, né? Louvado seja o Senhor. Jesus falou assim: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Louvado seja o Senhor. Então você vê que você é um edifício bem ajustado, e cresce para o templo santo do Senhor. Aí o versículo 22 ele fecha dizendo: e nele também vós justamente sois edificados. Louvado seja o Senhor. Então, você não está edificado em qualquer coisa, você não está edificado em fagulhas, né, em coisinhas fracas, não. É na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Vós sois edificados para a morada do Espírito Santo. Olha, observe bem aqui o valor que você tem, edificados para a morada do Espírito Santo. Você não é qualquer coisa, você é glória. Isso aqui a gente vê que nós somos um povo feliz, um povo peculiar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, edificados, edifício feito para a morada do Espírito Santo. Isso é um privilégio muito grande. Se nós bem entendêssemos, era motivo de nós todos os dias dar glória a Deus, todo momento, porque o Senhor, Ele nos edificou para esta obra. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, né, versículo 16 e o versículo 17, fala que você é templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse templo, né, morada do Espírito Santo, como nós vemos agora, que eu falei agora de João 14, 23, que Jesus falou. Então, você é morada
do Divino Espírito Santo. Os três, né, moram dentro de você com todos os recursos, então nós não temos falta de nada, nós somos um povo privilegiado, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui, né, tremendo e temendo, porque, como eu falei no começo, nós, quando estamos falando para um povo sábio e entendido, louvado seja o nome do Senhor, então nós tememos aqui um pouco na base, né? Como pessoas que já, né, têm aí o dom da pregação, aí tem louvado seja o nome do Senhor, então nós ficamos um pouco meio perdidos. Mas ore por mim, né, para que não abra a minha boca, como disse Paulo, o Senhor possa dar aqui alguma palavra para nós. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 8, vai nos dizer assim: agora, já que provaste que o Senhor é bom, chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós que provamos que o Senhor é bom, que Deus é bom, agora nós chegamos a ele, que é a pedra viva. Ele foi rejeitado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas na verdade, né, ele é a pedra preciosa e eleita, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 5 ele diz: vós também como pedras vivas, olha o que você agora é, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, né, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Peraí, se você é pedra viva, se você está edificado na pedra viva angular, que é Cristo, e agora você também, como Pedro fala aqui, vós, né, para ver que ele fala no plural, vós também, como pedras vivas, o que é que você vai fazer? Edificar a outros. Assim como Jesus te edificou, ele sendo a pedra viva te edificou, agora você sendo pedras vivas, você vai edificar a outros também. Aleluia! 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vai falar que nós devemos, acho que é isso mesmo, depois nós vamos chegar lá daqui a pouco, o tempo não vai dar para nós estarmos aqui, correndo daqui, mas acho que é lá no capítulo 5, versículo 11, louvado seja o Senhor, que diz que pelo que exultai-vos uns aos outros, né? Louvado seja o Senhor, e edificai-vos, Paulo falando lá para os Tessalonicenses. Então se você edifica, porque você é pedra viva, você foi edificado na pedra angular, agora você é pedra viva e agora também vai edificar a outras pessoas. Como você vai edificar? Você vai chegar perto de alguém, você vai ver alguém com problemas, você vai levar a pedra angular, que é Cristo, você sendo pedra também, alguém vai ser edificado através do seu testemunho, através da sua vida, da sua conduta dia a dia. Por isso que vale a pena cada dia o cristão andar com um testemunho de vida. Mesmo se você não andar, né, falando, tem uma frase muito bem que esse dia o citou aqui na escola bíblica dominical, e o irmão falou assim: pregue o evangelho, se possível, use palavras. Quer dizer, pregar como? Se possível, usar palavras, com o seu testemunho, com a sua conduta, com a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu achei muito, muito interessante essa mensagem. E também a Bíblia está escrito que as mulheres, né, ganham seus maridos sem palavras. Assim, essa frase também que esse irmão falou é muito interessante, né? Pregue o evangelho, se possível, use palavras, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, com o nosso testemunho, com a nossa conduta, a nossa maneira de viver, nós podemos ver que as pessoas, elas são edificadas. Então você é pedra viva, como disse aqui Pedro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Louvado seja o Senhor, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Aí o versículo diz assim, versículo 6: pois na Escritura se diz: vede, põe em Sião uma pedra angular, eleita e pedra preciosa, e quem nela crê não será confundido. Louvado seja o nome do Senhor. Então você creu, louvado seja o nome do Senhor, essa pedra angular, então você com certeza, você não será confundido, porque você tem essa pedra que esclarece tudo. Versículo 7. Aleluia. Para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal, né, de esquina. Olha o versículo 8 que diz: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, porque o que também foram destinados, para aqueles que também foram destinados. Quer dizer, se aqueles que não creem, eles vão cair
né, sobre essa pedra, ou aliás, essa pedra vai cair sobre ele. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 44, né, que Jesus fala assim, que sobre quem cair sobre essa pedra se despedaçará. Se você acha que é 21 de Mateus, versículo 44, quem cair sobre essa pedra se despedaçará. Agora você vê o perigo dessa pedra cair sobre a pessoa. Porém, ele continua, se essa pedra cair sobre alguém, se esmiuçará, virará pó. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, se eu caio, se eu tropeço, eu vou me despedaçar. Se um vaso cai, uma caixa dessa aqui cai, e as partes dela, cada uma se despedaça, tem como você colar ela, tem como você arrumar. Mas se ela virar pó, vai ser difícil de colar e arrumar aquela caixa. Assim é essa pedra, que é a pedra angular. Se ela cair sobre alguém, se virar pó, aí vai se cumprir aquilo que está ali em Eclesiastes, né? E o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus. Então, pode ser o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, portanto, é melhor que nós, se cairmos, se nós percebermos que nós caímos sobre essa pedra, nos arrependemos, voltamos para o caminho, para o Senhor. Louvado seja o Senhor, para que nós possamos ser restaurados. Como diz a Bíblia, né, que o Senhor fez a ferida e o Senhor sara. Louvado seja o Senhor. O Senhor quebra, mas o Senhor sara. Então, enquanto está quebrado, enquanto está se quebrando na mão do Senhor, nessa pedra, você pode ter conserto. Agora, se essa pedra cair sobre você, louvado seja o Senhor, infelizmente, o estado vai ser muito crítico, né? Louvado seja o Senhor. Mas que Deus tenha misericórdia, não vai dar para mim realmente falar aqui. Eu estava em casa esse dia, estava deitado para dormir, e eu não conseguia dormir. E a Vera até perguntou o que está acontecendo. Eu falei, não, eu estava vendo os versículos aqui e tal, e às vezes eu levanto e começo a anotar aqui algumas coisas e acaba não dá tempo de falar. Nós vamos com 9 horas, mas que Deus possa estar falando melhor nos nossos corações, né? Que nós possamos, cada dia, louvado seja o nome do Senhor, observar a palavra de Deus e pensar melhor no que nós estamos fazendo. Eu digo por mim, não estou falando de vocês não, de mim. Louvado seja o Senhor, e fazer o que Deus quer, porque muitas vezes não é de agora que Deus vem falando que Deus quer que eu faça a obra, né? Muitas vezes eu tenho me acovardado e tenho passado por esses problemas aí que vocês sabem que eu estou passando. Isso aqui não é outra coisa senão Jonas andando um pouquinho de peixe aí para que se conserte, né? Louvado seja o Senhor, para que a gente desperte e vá até Nínive. Às vezes a gente quer fugir um pouco da responsabilidade, louvado seja o Senhor. Mas é como eu estou falando sobre pedra, né? Pedra na mão de Davi virou armas, louvado seja o Senhor. Então, na sua mão você pode fazer muitas coisas, louvado seja o Senhor. Pedra na mão de Jacó virou travesseiro, virou também altar, louvado seja o Senhor, para o Senhor. Pedra na mão de Josué, louvado seja o Senhor, virou ali um memorial, louvado seja o Senhor. Se a gente for falar sobre pedra aqui, tudo que nós temos aqui na palavra de Deus, nós vamos ver que a pedra ela tem uma grande fundação, um grande fundamento. Na construção, por exemplo, se você faz, né, Jesus falou sobre a construção, louvado seja o Senhor, que aquele que constrói a sua casa sobre areia, a sua casa cai com qualquer coisa, mas se você constrói sobre a rocha, louvado seja o Senhor, você tem a casa segura. Então, se você for ver um estudo sobre pedra aqui, você vai ver que ela tem muitos efeitos assim na construção da nossa vida, trazendo a nossa vida espiritual. Nós somos construídos sobre a pedra, nós somos fortes, louvado seja o Senhor, e aguentamos tempestades, aguentamos, né, pancadas, louvado seja o Senhor. Não é qualquer coisa que você vai desistir. Você vê que os apóstolos, mesmo ele tomando aquelas chicotadas, tudinho preso lá, mas eles estavam edificados na rocha angular que é Cristo. Então, se você está firme nesta rocha, tenha certeza que o Senhor, Ele tem sempre uma vitória para a sua vida. Que Deus abençoe, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não quero aqui cansar muito vocês, mas que o Senhor Jesus Cristo continue falando melhor a nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela palavra que o irmão Luiz trouxe para nós nessa noite. Eu creio que a nossa vida estará firmada na rocha. Deus abençoe a vida do irmão Luiz. Queridos, eu sei que às vezes algumas pessoas são pegos de surpresa para ministrar a palavra, para ter oportunidade, mas quando você recebe o convite para ministrar, automaticamente já vem aquela preocupação do seu lado espiritual. E terça-feira eu não pude estar aqui, mas eu falei com o Pedro se era possível convidar o irmão Luiz. Ele recebeu o convite, aceitou, e na mensagem ele falou assim: irmão Douglas, eu vou jejuar, eu vou buscar o Senhor. Para você ver a preocupação do servo. O irmão Luiz falou que não é eloquente, o irmão Luiz fala bem, irmãos. Não sei se vocês conhecem, não é? Não sei se você conhece, mano. O irmão Luiz tem um canal no YouTube.
Entra lá no YouTube lá, conhecereis a verdade. Estou seguindo o irmão Luiz, já dei o meu joinha para que aquele conteúdo possa ser compartilhado, outras pessoas apreciam meu conteúdo. Deus abençoe a vida do irmão Luiz, a sua família, irmã Vera e o irmão Arthur. E vou obrigado, irmão Luiz, por ter aceitado esse convite, em nome de Jesus. Já ouvi áudio do irmão Luiz 50 minutos, 55 minutos, escola bíblica dominical. Não para de falar. Eu estou lá no serviço, coloco o fonezinho e fico só ouvindo. Falei, glória a Deus. Todo o conteúdo da escola dominical. Quando eu venho aqui no domingo, eu já tenho uma prévia já, o irmão Nilton passa a língua, eu já sei de tudo. Queridos, vamos se colocar de pé em nome de Jesus? Agradecer a Deus por essa luta maravilhosa de estarmos aqui.